Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco, bom dia a todos e todas acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Uma boa semana para todos e todas. E vamos falar sobre aquela farra dos marechais. A revista online Fórum trouxe com exclusividade na semana passada reportagens sobre 100 generais do Exército que receberam a patente de marechal atribuída a oficiais de alto escalão considerados heróis nacionais por comandarem tropas em guerras. O repórter Henrique Rodrigues informou nas matérias que entre os 100 generais nomeados marechais estão Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do governo Bolsonaro, os ex-comandantes do Exército Edson Leal Pujol e Eduardo Vilas Boas, além de Sérgio Etchegóin, que ocupou também o GSI na gestão de Michel Temer, até Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morreu em 2015, coronel do Exército, condenado em 2008 pela Justiça Brasileira como torturador durante a ditadura militar, foi elevado aí ao posto de marechal. Vamos falar sobre esse assunto com o Manuel Domingos Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris, professor aposentado pela Universidade Federal Fluminense e ex-vice-presidente do CNPq. Olá, professor, bom dia, prazer em recebê-lo. Igualmente, bom dia para você, um prazer. Fazia tempo que eu não conversava contigo. Verdade, professor. Mas vamos lá, vou atualizar um pouquinho aqui as informações em relação a essa pauta aí dos marechais. Em nota ao UOL, na coluna do Rubens Valente, o comando do Exército negou ter feito qualquer promoção de oficiais generais ao posto de marechal no país. A revista Fórum contestou. Segundo o editor da revista, o jornalista Renato Rovai, todas as informações que constam na nota do Exército confirmam as duas reportagens da Fórum e cita: generais viraram marechais e isto consta no portal da Transparência, o posto não existe na atual conjuntura e isso não poderia ter acontecido. Dois, nem todos os generais, inclusive, foram promovidos a marechais, só alguns deles. E Ustra, 3, Ustra era coronel e não existe explicação para ter subido 4 postos e chegar ao salário de marechal. Bom, diante de tudo isso, professor, como é que você está vendo essa que está sendo considerada a farra dos marechais? Eu acho que esse posto não existe e para alguém ser promovido tem que haver assinatura de alguma portaria, de algum instrumento legal. Portanto, isso aí parece uma pilhéria, sabe? Isso aí é um engodo, isso aí não existe. O que resta saber são duas coisas. Primeiro, por que apareceu no portal da transparência? Parece brincadeira de mau gosto. Segundo, por que o Exército já está tão desgastado, não respondeu, não explicou, sabe? Mas isso é pegadinha. A esquerda toda está aproveitando para queimar mais ainda o Exército, as Forças Armadas já estão desmoralizados por conta desse, para usar uma expressão do Estado de São Paulo de ontem, esse traje à pátria, esse apoio a Bolsonaro foi um ultraje à pátria. As Forças Armadas estão desgastadas, não sabem como se sair dessa situação catastrófica. Aí, de repente, vem uma brincadeira dessa, sabe? É uma gozação um negócio desse. Eu posso encarar assim, porque não existe o cargo, não existe o ato oficial de nomeação. E essas Forças Armadas estão sem responder. Então, as duas perguntas primeiro, por que, que isso aparece no portal da Transparência? Segundo, por que, questionadas, as Forças Armadas não explicam.
Pois é, agora respondeu ao colunista do jornal O Globo, do UOL, aliás, né, para o Rubens Valente, eles responderam e negaram que tenha qualquer promoção. Agora, para a própria revista online Fórum, eles não responderam, o ministro da Defesa também não respondeu, apesar da insistência da reportagem em procurá-los. Várias vezes não obtiveram resposta, apenas essa negativa para a coluna do UOL, né? Quer dizer, essa negativa é suficiente, professor? Teria que vir a público responder, enfim? Eu acho que tem que explicar por que isso apareceu no Portal da Transparência. O Portal da Transparência é uma comunicação oficial. E eu acho que há talvez aí uma tentativa de avacalhamento do Portal da Transparência que está sendo muito usada para desmascarar as atitudes, as coisas. Sabe? Agora, ele não respondeu objetivamente a ninguém, nem ao Valente, sabe? Não respondeu. Ele respondeu: houve tal erro de tal coisa e tudo que permitiu, que ensejou a reprodução dessa notícia. Objetivamente, Marilu, esse cargo não existe. Ninguém pode ser promovido a um cargo que não existe. E para que haja promoção, tem que haver uma regulamentação, né, da lei de promoções. Tem que respeitar tudo isso. Tem que ter uma autoridade assinando alguma coisa, e não existe nada disso. Então, a esquerda está caindo nessa, fazendo o maior festival, mas me parece muito mais uma pegadinha, só posso entender assim, sabe? Bom, professor, é gravíssimo isso, né? A gente vai falar agora sobre a lei, né? Que eu estava falando a respeito de lei, que não existe lei que respalde, né, essa atitude. Mas vamos lá, tem aqui na reportagem mesmo, que é citado que a patente de Marechal, né, de acordo com a reportagem, foi extinta desde 1967, a partir da promulgação da Lei Federal 6.880 de 1980, chamada de Estatuto dos Militares. A possibilidade de um general passar ao posto de marechal voltou, mas em condições restritíssimas, somente em tempos de guerra. A Fórum diz que o Ministério da Defesa não respondeu a vários contatos, mas indica que a manobra para essa promoção hierárquica foi possível pela promulgação da Lei 13.954 de 2019 no governo Bolsonaro. Essa lei, segundo a matéria, dispõe aí sobre questões previdenciárias dos militares e que não revogou o ordenamento jurídico anterior, que aparentemente esses generais passaram a figurar como marechais. Seria por aí, professor? De forma alguma. Não? Não houve revogação do estatuto promulgado lá no tempo do Castelo Branco, em 1967. Isso não foi revogado, isso está em vigor, sabe? Portanto, esse cargo não existe. Ele existiria se o Brasil estivesse conflagrado numa guerra e tudo. Aí, realmente, nós temos tantos marechais, tantos generais, que o comandante em chefe poderia, eventualmente, ser designado marechal. Mas o cargo não existe pelo Estatuto do Militar aprovado em 1967. E isso foi, inclusive, fundamental para a manutenção da disciplina durante a ditadura. Essa lei foi aprovada porque, olha, naquela época tinham generais que se eternizavam no posto, e havia marechal demais, ainda decorrente da Segunda Guerra Mundial. Então, para firmar um princípio hierárquico, isso foi abolido, sabe? Assim também com a permanência por tempo indefinido dos generais e seus cargos. Hoje, um general só pode permanecer no posto de general, né? São 3 postos: general de brigada, de divisão, general de exército, no máximo 12 anos. Antes, o Marechal Cordeiro de Farias, na época do Castelo Branco, chegou a permanecer mais de 20 anos, isso que conferiu uma autoridade espetacular. Agora, eu acho que
Nós estamos sendo ludibriados, enganados, estamos entrando numa brincadeira de mau gosto com essa história de Marechal. Enquanto isso, eles escondem coisas mais graves, que é o fato de nós termos generais demais, de nós termos soldados demais, nós temos despesas pessoais demais em detrimento de investimentos em ciência e tecnologia. A imprensa corre para brincar com essa história de Marechal e esquece de denunciar que nós não temos uma política de defesa que interesse minimamente ao Estado e ao país e à sociedade, sabe? Isso é um diversionismo, Marino, um puro diversionismo de jornalistas que não se prepararam para estudar efetivamente os militares brasileiros. Professor, falando em gastos, né, gastos públicos, tem na matéria, inclusive, ainda, falando do próprio Coronel Ustra, né, torturador da ditadura militar, homenageado por Bolsonaro no impeachment da Dilma, que ele deixou pensão aí de R$ 30.615 para as duas filhas, né? Enfim, e que teria também sido agraciado aí ao posto, elevado ao posto de marechal. O senhor também, enfim, tem contestações em relação a essa questão do Coronel Ustra, professor? Não, o Coronel Ustra, esse bandido, ele está dentro da lei. A lei é que não presta. A lei é que beneficia demais, sabe? A lei é que faz consumir os recursos que nós damos para defender o Brasil, são desviados para pensões. Enquanto se fala muito no Ustra, que está dentro da lei, tem outra coisa muito mais amoral, sabe? E que bota por terra toda essa imagem de moralidade das Forças Armadas. E que nunca é notícia de jornal. Aliás, outro dia eu vi o Jefferson Miola comentando isso. Né? Mas é raro alguém comentar. Sabe o que é, Marilu? É que o general Médici, que morreu há não sei quantos anos atrás, que foi um presidente sinistro, um ditador sinistro, sabe? Adotou, antes de morrer, a neta para lhe beneficiar. Ainda hoje ela recebe dinheiro. Esse tipo de falta de vergonha, esse tipo de sem-vergonhice é que deveria estar sendo manchetado, porque o caso do Ustra, o Ustra foi um bandido, mas está dentro da lei o fato de sua filha estar sendo beneficiada pela coisa, está dentro da lei. Sabe? Conjunto das despesas militares é que nós temos que criticar, nós estamos gastando dinheiro demais para o Brasil não ter defesa, Marilu. Esse é o problema. Uhum. Agora, professor, falando do Emílio Garrastazu Médici, fazendo justiça agora à revista Fórum, né? Eles citaram aí esse caso, né, que o senhor acabou de falar, inclusive dando o valor, né, de quanto que ela recebe, né, mensalmente, que é R$ 32.213 por mês. A Cláudia Candal Médici, como o site online, né, a revista online da Fórum, cita aqui. Agora, os gastos realmente são enormes, não é mesmo? A gente tem aqui um outro caso que a revista cita, que eu vou citar aqui, do caso da Gessi Brilhante da Fontoura Rangel, que é filha de um almirante da Marinha, que ele faleceu em 96 e começou aí o início dos pagamentos para a Gessi, né, da filha. E em setembro de 2020, essa filha do oficial general, né, recebeu a quantia de R$ 117.012,43 de pensão. Quer dizer, tem esse dado aqui que a revista Fórum também cita, né, que a gente leu, e eles falam exatamente sobre os gastos bilionários, né? Exatamente quanto que está custando ao erário público, fazendo também justiça aqui à revista, professor, está dizendo o seguinte, que um relatório da Controladoria Geral da União
divulgado em 27 de junho, né, também pelo portal Transparência, mostrou que o governo federal desembolsou 19,3 bilhões só com o pagamento de pensões e a dependência de militares, né, em 2020. No entanto, o que causa muita estranheza, segundo a reportagem, é que custa mais de 4 bilhões, B de Brasil, 4 bilhões por ano ao erário público, só com o pagamento de oficiais generais vivos. E é o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira que promovem aí centenas de seus quadros a uma patente que foi extinta numa reforma estrutural há mais de 5 décadas. Bom, segundo a reportagem, né? Mas o fato aqui, vamos nos deter aqui aos 4 bilhões por ano. É disso que o senhor está falando, professor? Que é gasto com o pessoal? Vergonha, Maria. Isso é uma esculhambação. É uma falta de moral dessa gente, sabe? O caso da neta do Médici foi denunciado muito recentemente. Você lembrou bem, a revista colocou. Agora, qual é a conclusão disso, Maria? A conclusão disso é aquela que eu já falei. A grande manchete é: o Brasil não tem defesa militar. O Brasil tem desvio de recursos para atender a uma casta que está em formação no Brasil. Gente e muito bem de vida, sob o pretexto de estar falsamente defendendo o interesse nacional. Dessa forma, jamais teremos autonomia defensiva, jamais teremos conhecimento adequado para uma produção bélica satisfatória. Jamais, jamais. Teremos estudo de mísseis, teremos condições de enfrentar a guerra cibernética. É isso, sabe? A manchete correta, que, a meu ver, deveria ser, é exatamente essa. Nós estamos sem defesa. Só podemos participar de guerra por procuração de nossos fornecedores, que são os Estados Unidos e alguns países europeus. Perfeito. Agora, professor, não sei se você viu, o comandante da Marinha, né, o almirante Garnier Santos, curtiu uma publicação aí da atriz Regina Duarte a favor do voto impresso, né, feito numa rede social, informa inclusive a colunista Bela Megali do Globo. Como é que você vê esse tipo de postagem, né? Um comandante da Marinha curtindo aí o voto impresso, enfim, a defesa do voto impresso, que é uma bandeira aí do presidente Bolsonaro. Olha, ele, tanto o Garnier como o comandante da aeronáutica, também foram os dois que se manifestaram, sabe? Eles estão com brincadeira, com piada de mau gosto para cima do brasileiro. O que comandante militar tem ou não tem a ver com o processo eleitoral, minha gente? Esse pessoal tinha que estar demitido do cargo e ter ido para casa com desonra, sabe? Se nós tivéssemos lei e respeito à lei no Brasil, comandante militar não pode se manifestar em torno dessas matérias, muito menos o clube militar, mesmo sendo de coisa civil. O que nós estamos aí é num país sem capacidade de deter esse golpismo. Qual é a razão de ser dessa confusão em torno da urna eletrônica? É o preparo do golpe, Marilu. É o preparo do golpe. É abertamente a justificativa para não reconhecer as eleições. Então, quando vem um comandante militar assinar com Braga Neto notas nesse teor, sabe? Aí é a falta total, sabe, de pudor. Esse pessoal não tem que se meter nessas coisas. Esse pessoal tem que se preparar para defender o país. Repito a frase do Estadão: isso é um ultraje à pátria. Essa turma está negando o dever, e o dever é defender o país. É defender, não é se meter a política, não é se meter a querer influenciar nos assuntos políticos. Eles não estão pagos para isso.
sabe? O militar não cumpre a sua função constitucional. Essa é a manchete. Volte para casa, general. Vá estudar para produzir isso, para termos autonomia em submarino, sabe? Para termos autonomia em aviação, em capacidade cibernética, em escudo antimísseis. Nós precisamos disso. Do contrário, permaneceremos com protetorado, que na prática é a condição do Brasil, tal a nossa dependência da potência militar norte-americana. Sabe? Os jornais tinham que destacar mais isso. Enquanto não falam na questão essencial, entram em pegadinha, como essa dos marechais. Sabe? É isso, Marina. Entram em pegadinha. Tá, então quer dizer que vamos entrar aqui exatamente nessa questão, né, do preparo do golpe. Quer dizer, tudo o que está acontecendo, na sua opinião, é um preparativo para um golpe? Claro que sim. Aliás, é da continuidade do golpe, porque o golpe já foi dado. O golpe já foi dado há muito tempo. Né? É um golpe diferente. Mas hoje nós estamos aí diante do presidente da República, que diariamente fere a Constituição e se mantém. Né? Ele se mantém no poder. Né? Nós estamos aí na situação em que as instituições não podem agir. Estão todas, sabe, presas, sem capacidade de colocar os pingos nos is. Um comandante da Marinha, como você bem mencionou, diz uma idiotice dessa, sabe? Uma palhaçada dessa, uma falta de vergonha dessa, e não acontece nada. Não acontece coisa nenhuma, ele fica feliz e gordo. Sabe? O presidente do Superior Tribunal Militar também diz besteira toda hora, se mete no que não deve a toda hora e nada acontece. Então, nós já estamos sob um regime de falta de respeito às leis, sabe? Nós já estamos vivendo a discrição militar, ainda não aberta, não completa, até porque nós estamos dando aqui essa entrevista aqui com liberdade, eu estou falando, você também, né? Com liberdade, eles permitem isso ainda estão permitindo isso, mas as ilegalidades, elas estão aí se multiplicando, protagonizadas pelo presidente da República. E, professor, como é que você viu a denúncia feita pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é integrante da CPI da Covid? Ele disse na semana passada que foi alvo de uma suposta espionagem, né? Ele lançou suspeitas sobre o ministro da Defesa, Braga Neto, disse que foi surpreendido, afirmou que um amigo recebeu aí um oficial do Exército, um coronel do Exército da Reserva, com um outro oficial da ativa, né, dizendo, enfim, bisbilhotando a vida dele, o que podia ter para usar contra ele, né? Mandou esse recado, inclusive, para o ministro. Ele falou: olha, Braga Neto, não vou ter medo, não vou abrir mão das minhas convicções, ele vai com a própria vida na defesa das causas que ele acredita, né? E ninguém vai intimidá-lo. Como é que você viu também esse fato aí relatado pelo senador Rogério Carvalho? Eu acho que o senador está com a postura adequada, né? Está com a postura de dignidade. Nós estamos vivendo um regime de chantagem. Esse é um regime de milicianos. Não há dúvida de que todos nós estamos sendo espionados, né? Estamos sendo acompanhados aí, gastam dinheiro público, perdendo tempo vasculhando vida de cidadão. Né? A moral deste chefe do Gabinete de Segurança Institucional é desse teor, é desse quilate. Nós vivemos no reinado da mentira e também da intimidação. Não podemos deixar nos intimidar, né? E, portanto, o senador agiu bem, essa é a postura que nós temos que ter, nós não podemos recuar.
Nós não podemos recuar, não podemos mostrar medo de militar. Se mostrar medo, ele entra com tudo. Entendi. Agora, professor, falando só da revista Fórum, ela, na realidade, ela fez a reportagem baseada no portal da transparência. De alguma maneira, né, é importante que a imprensa também coloque o que existe nesse portal da transparência. E justamente, como você falou, o Ministério da Defesa deveria ter dado uma resposta e não deu. Então, a revista foi atrás das informações, não é? E relatou o que tinha no portal da transparência. É importante também dar essa informação. Você não imagina isso? Claro que vai seguir. Lógico, eu acredito que agora o repórter, enfim, que fez essa matéria, deve seguir nessa investigação e essa oportunidade também de fazer todos os esclarecimentos, né, professor? Olha, em torno disso, tem duas questões, sabe? São duas questões importantes. Primeiro, por que o portal da transparência deu tal notícia, permitiu tal informação, sabe? Isso é essa questão que deve ser dita. Exato. Em segundo, por que questionada, as Forças Armadas não explicaram direito. Por isso, eu acho que a revista entrou numa pegadinha, sabe? A revista entrou numa pegadinha. É isso. Tá certo, professor, muito bom. A gente vai continuar falando com você aqui durante os próximos tempos, né? De tempos em tempos a gente ouve a sua opinião, que é muito importante, e eu agradeço demais aqui a sua participação, viu, professor? Adoro conversar com você, Marilu. Um beijo. Beijo, até mais. Falamos aqui com o Manuel Domingos Neto, doutor em História pela Universidade de Paris, professor aposentado pela Universidade Federal Fluminense e ex-vice-presidente do CNPq. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.